Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Primeira carta de João, está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há? Ao contrário, o perfeito amor expulsa ou joga fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor, tem uma outra versão, que é a versão mais tradicional, mas o que quer dizer essa palavra? O verdadeiro amor, ele expulsa, ele joga fora todo medo. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Preparado? Preparado? Então fala com o seu irmão assim: não temas, crê somente. E se assenta no seu lugar aí, sem temor, sem medo. É proibido. A cadeira que não tem glória dá choque aí, viu, irmão? Se prepara aí. Meus irmãos, meus queridos, nos dias mais normais dessa igreja aqui, sem explicação, né, Eric? É o seguinte: onde nós vivemos hoje? Num mundo que nos cerca com medo. Medo de ser assaltado, medo de ser atropelado com esses loucos que tem por aí dirigindo, medo de acontecer algo com os nossos filhos, medo de ter tido a escolha errada. Será que a minha escolha de seguir Jesus, ela foi certa? Estou sofrendo tanta coisa. Medo, medo, medo. Só que é o seguinte: a fé e o medo estão totalmente opostas. Porque a fé não é você ficar olhando para aquilo que você está vendo. A fé é olhar para aquilo que você quer ver. Mas o medo, ele está sempre presente naquilo que você vê. E a maioria dos nossos medos, eles nunca dão em nada. São coisas da nossa cabeça, coisas da nossa mente. A maioria dos nossos medos são criados pela nossa imaginação fértil. Tem pessoas que têm tantos medos e elas ficam doentes por causa do medo, e não percebem que o medo que acompanha ela nunca causou nada de mal para ela. Existem alguns medos que são naturais. Eu tenho medo de passar numa avenida aqui, com o pessoal passando a 100 por hora e ser atropelado. Então esse medo me protege. Existe um medo que é uma cautela, ele me protege. Mas nós que cremos no nome de Jesus não podemos andar dia e noite escravos do medo. Não podemos andar por aí reféns do medo. Deixa eu dizer algo para você: se você todo dia ligar a TV pela manhã, para você assistir jornal, você vai ter um dia cheio de medo. Porque só vai passar quem matou, quem assassinou, quem atropelou, quem foi preso, quem deu um golpe, quem foi o estelionatário da vez, o novo escândalo da semana. Você fica com medo de viver. Então, aí nós começamos a ver uma coisa, gente. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Fala assim: cristão, pequeno Cristo. Ou seja, somos uma cópia, deveríamos ser uma cópia de Cristo. Aquele que sempre orava e enfrentava os maiores desafios durante o dia, porque antes de sair para fazer qualquer coisa, ele estava orando. Basicamente, não tem mistério. A nossa luta contra o medo tem 2 segredos: oração e palavra de Deus. Mas hoje, eu creio que aqui não, mas em muitos lugares, já virou uma ofensa você ficar falando para as pessoas lerem Bíblia. Nossa, está pegando no meu pé. Todo domingo fala sobre isso, toda quinta-feira fala sobre isso.
Por isso Deus, Ele gosta de repetir as coisas igual o pastor Stefano. E ele sabendo que o medo ia escravizar as pessoas, ele sabendo que o medo ia tirar a ação das pessoas, ia tirar a atitude das pessoas, ia poder jogar as pessoas no inferno, na Bíblia, mais de 360 vezes, existe a expressão, não tema. Não tema, não tema. Alguém aqui já orou para Deus tirar os seus medos? Deixa eu ver aqui, me ajuda aí, gente. Então tem uma notícia ruim para você. Deus não vai tirar os seus medos. Ele apenas disse, não temas. É sua obrigação não temer, por quê? Porque você crê. Se você crê nele, nas promessas dele, ele não precisa tirar o seu medo. Você automaticamente vai perder os medos, porque você vai crer quando ele diz, não tema, crê somente. Não tema, eu sou contigo. Não tema, eu te tomo pela mão direita. Não tema. Fala com o seu irmão, é sua obrigação não temer. Fala com ele, não joga Deus nesse negócio não. Mas como pastor? Basicamente, se você crê nele, você vai conseguir não temer. Alguém está comigo aí? E tem um problema. O medo faz você receber aquilo que você não queria. Jó 3, 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Lê aí para ouvir, irmão. Deixa eu ver se você entendeu aí. Vai lá. Aquilo que temo vem sobre mim, e o que receio, ao invés de você ficar pensando e enxergando com os olhos da fé, fica receando. Ei, gente, eu falei aqui, não tem muitos dias, mentira tem perna curta, mas chega sempre na frente. Você fica acreditando em mentira de primeira e leva anos para acreditar numa verdade. Dizem que a mentira e a verdade estavam andando juntos. Você sabe essa história? A mentira e a verdade estavam andando juntas. E aí a mentira sugeriu a verdade. Mais ou menos isso é a história. Se eu estiver errando alguma coisa, vai ser muito pouco. Vamos entrar aqui num poço de água e tal. Daí a verdade tirou a roupa, entrou no poço. A mentira roubou a roupa da verdade, colocou a roupa dela e saiu por aí andando. Todo mundo aceitou a mentira, muito bem. Mas a verdade nua e crua, ela é tão dura de se ouvir, de se saber, que ninguém tinha bons olhos para ela. Então, meu irmão, eu estou aqui te apresentando a verdade do Evangelho. Quando você conhece essa verdade, os medos vão desaparecendo. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Pergunta ao seu irmão, o que você está alimentando? Jó falou. O que Jó revela aqui? Ele sacrificava praticamente todos os dias, ele orava e sacrificava no altar animais, ofertas pelos seus filhos. Os seus filhos todos morreram. Então o que eu penso? Ele era muito rico, tinha muitos filhos. Ele devia todo dia sacrificar, e ele devia ter medo de perder a família e a riqueza. E ele reconheceu ali, o que eu temo me sobrevém, o que eu receio acontece comigo. Quem está entendendo aí? Interessante que toda vez que Israel ia ser atacada, Deus ia lá até Eliseu e falava, Eliseu, os seus inimigos virão agora, pela direita e pela esquerda, eles vão atacar dia tal, no horário tal. Eliseu corria e contava para o rei se preparava e pegava na emboscada os inimigos. Foi tanta derrota, mas tanta derrota, que o rei falou assim, não é possível, tem alguém no nosso meio aqui que é falso. Algum de vocês está entregando nossos planos lá para Israel. Aí alguém falou assim, rei, não é não. Até o que você fala debaixo da cama, o Deus de Israel vai lá e conta para Eliseu. Então já sei, vamos pegar Eliseu. Matando Eliseu, resolveu a questão. E eles então mandando cavalos e cavaleiros, um grande exército. Quando o auxiliar, o jovem que andava com Eliseu, sai da casa onde eles estavam, ele vê aquele exército e ele fica dominado pelo medo. Eu não sei o que é que você olha que te domina com medo, mas o Espírito Santo sabe, está falando com você agora. Chegou a hora desse medo morrer. Chegou a hora desses medos morrerem. Esse jovem, porque
Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, aleluia, Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Ele vai prover o pão de cada dia, Ele vai prover a sua roupa, o seu emprego, o seu sustento, Ele vai prover saúde, Ele vai prover aquilo que você realmente crê. Porque quando Ele mandou Moisés até o Egito, que nome eu vou dizer que é o seu nome, Deus? Que nome que eu vou dizer? Em nome de quem que eu estou indo no Egito? Falou assim: fala que você está indo no nome do grande eu sou. Eu sou o que sou. Como assim? Eu sou o que você precisa. Se você precisa de cura, eu sou Jeová Rafá. Não tenha medo da enfermidade. Se você precisa de paz e tranquilidade, sou Jeová Shalom. Se você precisa de uma bandeira para entrar na guerra, sou Jeová Nissi. Se você precisa de um guerreiro ao seu lado, sou Jeová Sabaoth. Eu sou Adonai. E aí, aquele jovem dominado pelo medo, assim como eu e você já ficamos muitas vezes, corre até Eliseu e fala assim: Eliseu, Senhor, estamos cercados, não vai sobrar nada para contar a história. Eliseu então faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse jovem, para que ele entenda que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Vou repetir. Ele fez a oração foi: Senhor, abre os olhos desse jovem, para que ele veja que muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Eu oro a Deus que Deus coloque pessoas diante de você na sua vida, que venham orar e lutar para que você abra os seus olhos e não viva com medo, mas enxergar que maior é aquele que está em ti, que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Aquele jovem então olha e vê um exército de cavalos de fogo, carros de fogo, não é? Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Chegou o momento de você parar de falar que está com medo disso, com medo daquilo, medo disso, receio daquilo. Talvez, não sei. Chegou a hora de você tirar do seu vocabulário a palavra vou tentar. Não, eu vou fazer, eu vou realizar, vai acontecer. Essa historinha de vai tentar é para quem não quer fazer. E quem fala muito vai tentar é dominado pelo medo do caminho. Porque o medo faz você profetizar suas próprias derrotas. Eu não sei, por que está acontecendo isso com a minha vida? Se lembra do seu vocabulário? Palavras são decretos, e os decretos vão acontecer. Se você vive com medo, falando do medo, o medo domina, o medo entra na sua estrada, e a fé começa a dar licença, porque o medo toma lugar. Eu me lembro muito bem que eu tinha medo de não casar, de não encontrar uma mulher para eu casar, sonhava com uma família, mas sempre tive medo
de nunca dar certo, porque nenhum namoro dava certo. Então, jovem, não deu certo, é porque o certo ainda vai chegar. É só jovem não, independente da sua idade aqui. Se não deu certo, é porque o certo não chegou. A certa não chegou. Ele foi embora. Pare de chamar de perda o que Deus chama de livramento. O medo cultivado se torna realidade. Fala comigo para você não esquecer. Medos cultivados se tornam realidade. Eu estou com medo de infartar, de perder tudo. Vai infartar. Tem uma historinha, não é nem verdadeira não, ela é uma historinha que alguém contou para ilustrar a questão da fé. Diz que um senhor, ele comia de tudo. Tudo que você pensar, ele comia. E aí o pessoal falou: ô Zé, toma cuidado, você está comendo isso aí, vai fazer mal. Não, tudo posta aquele que me fortalece. Então tá. Aí comia aquele trem gorduroso e tal. Cuidado, tudo posta aquele que me fortalece. Um dia apareceu um teólogo, falou assim: ô Zé, você está falando isso aí fora de contexto, eu vou trazer você na Bíblia aqui, para você ver que essa parte, quando Paulo fala isso, não tem nada a ver com isso que você está falando. Explicou tanto para o Zé, que ele ficou com tanto medo, que a primeira coisa que ele comeu, ele passou mal. O que eu quero dizer? Que a teologia não presta, que você não tem que entender de Bíblia? Nada disso. Eu estou dizendo que a fé, ela é tão poderosa, que por mais simples que ela seja, quando você professa ela pela sua boca e crê no coração, tem coisa que acontece com os outros, mas não acontece com você. Coisas ruins. A simplicidade da fé. E nós vemos aí os heróis da fé, lá em Hebreus 11, pessoas que sobrepujaram reinos, pessoas que mandaram o sol parar, que abriram o mar vermelho. Gente, alguém deve pensar assim: eu queria ser corajoso, igual Moisés, igual fulano e ciclano. Está muito enganado, eles eram cheios de medo. Só que coragem não é falta de medo, é persistir apesar do medo. Vou repetir: coragem não é não ter medo, é persistir apesar do medo. E o que nos faz e nos dá combustível para isso? Um Deus vivo que nós cremos. Aquele que ressuscitou, o único que ressuscitou e voltou para dizer que ressuscitou e deixou promessa. Você tem promessa, você não precisa ficar andando com medo. Já aconteceu muito comigo, estar no avião, aquelas turbulências loucas, as pessoas: você não está com medo ou não? Eu tenho promessa, eu tenho propósito. Se cair o avião, é porque já acabou. Então, se não cair, tem muita coisa para fazer ainda. Eu fui, um tempinho atrás, um mês e pouco atrás, com a pastora. Ela marcou um dermatologista para ela, falou: vamos lá comigo, quem sabe se consegue uma consulta. Estava com um caroço aqui no peito. Aí o dermatologista achou meio estranho, fez uma coleta e mandou para o laboratório. Aí um dia de manhã, estava eu e Lili na academia. Ele liga, já desesperou, nunca ligou para mim, ligando para mim 8 horas da manhã. Saiu o resultado do exame aqui: carcinoma, câncer. Aí ela ficou desesperada. Eu tranquilo, falei: mas e aí? Você não vai ficar preocupado? Eu falei: não, eu tenho promessa. Não é um câncerzinho que vai me derrubar, não. E aí, marquei, fui para o hospital. Está aqui, vou tirar os pontos. Está vendo aqui? Vou tirar os pontos na terça-feira agora. E hoje eu recebi o resultado do material que foi coletado. Era apenas local, estou curado, graças a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Que há tempo eu pude descobrir, né? Glória a Deus é minha esposa, que me levou lá, porque eu não estava nem... Tem um negocinho, eu não sentia nada. Falei: deixa esse trem aí. Achei que era um cabelo encravado. Câncer, gente, câncer. Carcinoma. Então, se você não tiver calcado na fé, a cada vento que te assusta, você vai fazer igual Pedro, que andou sobre as águas, mas prestou atenção mais no vento do que nas palavras de Jesus, e começou a afundar. É isso que nos afunda, dar atenção para o medo. Ele fica mais poderoso do que ele é. E eu vou dizer algo para vocês: estamos falando sobre vencendo medo, ansiedade e depressão. Tem muita ansiedade causada pelo medo. O que é ansiedade? Excesso de preocupação com o futuro. Como que vai ser? Como que eu vou fazer? E agora?
É sempre pensando no futuro, a ansiedade. Ansioso é aquele que está muito preocupado, está tomado por um sentimento de futuro. E aí, o medo está ligado com a depressão também. Porque a depressão ela está basicamente calcada numa disfunção cerebral, quando ela é apenas física e química. E também quando ela é física, química e espiritual, é quando o medo te domina e você fica lembrando do passado e vive com medo do passado se repetir. Está na hora de você jogar fora essa carga pesada, carga espiritual, carga de mágoa, de coisas que te disseram. Isso traz uma carga que... Vou contar um caso aqui. Uma família que, passando por muitas dificuldades, eu percebi que o negócio era espiritual. E aí eu vendo doença, desastre financeiro, eu cheguei e falei para o sacerdote da casa, para o homem. Falei assim, ó, se eu estiver errado, você me fala, mas o Espírito Santo me deu uma palavra sobre a situação de vocês. Ele falou o quê? Palavras. Como assim, pastor? Deus está me dizendo que são palavras que estão jogando vocês nesse buraco. Aí ele... pastor. O antigo pastor nosso, eu não falo não, já perdoei, mas a minha esposa, não tem um dia que ela não fala com revolta, chateada, desse pastor. O que é isso? Uma mágoa de uma pessoa que você tem raiva, mas quem está morrendo por dentro é você. É um veneno que você toma todo dia esperando que o outro morra. E não se engane não, que eu estou dizendo aqui para muita gente que está aqui essa noite. Se eu não tomar cuidado, isso me domina também. Porque pessoas para nos magoar, existem aos montes. Não tenha medo de seguir em frente. Não tenha medo de jogar essas coisas fora. Não seja escravo do medo, não seja escravo do que disseram para você, não seja escravo do que estão planejando contra você, não seja escravo da história da sua família, você pode construir uma nova história. Não interessa de que família você veio, interessa a família que você forma agora a partir de você, a partir de outra pessoa que está com você. Se o mal é tão grande nessa família, você pode cortar esse ciclo na sua vida. E a Bíblia fala praticamente 365 vezes, não tema. Ou seja, Deus está dizendo para você, não vou tirar o seu medo, eu apenas dou uma ordem. Creia, não tema, creia somente. Não tenha, creia somente. Por que Jesus falou isso? Não tema, creia somente. Porque quem crê, não teme. Quem crê, não teme. Quem crê, segue em frente. Pedro estava andando sobre as águas, ele olhou para o vento. Essa é a realidade de muita gente que está andando com medo, porque olha tanto para os problemas que esquece quem é que resolve eles. Vou repetir. Muita gente está andando com medo, olhando para problemas, dificuldades. E isso faz com que você pare de olhar para aquele que pode resolver os seus problemas. E nós temos um péssimo hábito, né? De contar os nossos medos e problemas para quem não pode resolver. Para quem pode dar de repente uma opinião, mas não vai resolver, Marcilei. Por falar nisso, eu parei com isso há muitos anos. Mas tem muito marmanjão, marmanjona aí, que já tem filho criado com carteira de motorista, até hoje fica levando problema conjugal para pai e mãe. O velhinho, a velhinha não sabe nem como resolver seu problema, perde noite de sono. E você levando problema para papai ou mamãe, ainda está na hora de você resolver seus problemas. Passou da hora de você levar só notícia boa para eles. Só coisa boa. No máximo pedir um conselho. Mas não levando problema para eles viverem preocupados. Tem alguém comigo ainda aí, João? Romanos 8, versículo 15. Vamos ler junto? Porque, vamos ler junto? O espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados.
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Por que você pode clamar, Abba, papai, pai, paizinho? Por quê? Porque você foi adotado, você não está mais escravo do medo, vivendo atemorizado, você foi adotado, nós somos filhos, e filhos não precisam temer. Eu tenho um filho de 10 e um de 8 anos, por que eles não têm preocupação nenhuma? Porque sabe que papai está cuidando deles. Uma hora eles vão ter que se virar, mas por enquanto é pai, mãe, ele sabe, não falta comida, não falta escola. Se você tivesse esse sentimento com seu Pai Celestial, você estava sorrindo agora, você estava mais feliz agora. O seu Pai Celestial, Ele cuida melhor de você do que eu do meu filho. Então para que tanta preocupação, tanto medo? O medo é essa amnésia das promessas. E aí Jesus percebeu medo e preocupação dos discípulos. Olha o que ele fala aqui em Lucas 12, versículos 31 e 32. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês estão com medo de quê? O reino já é seu, a eternidade já está garantida. Está com medo do quê? Se nem Satanás pode tocar em você, está com medo do homem por quê? Está com medo de tramóia por quê? Está com medo de não ter sucesso por quê? Está com medo de não realizar por quê? Pare de ficar ansioso, pare de ser dominado por depressão, não dê lugar para o medo. Estou com medo de não conseguir, não fazer sucesso, não realizar meu sonho. Se você está dentro do propósito de Deus, até se o seu sonho não for realizado, mas o dele foi realizado em você, você será muito feliz, muito mais feliz do que ter o seu realizado. Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Chega, gente. Nós temos que decidir, ou nós cremos nesse Deus, ou vamos crer e valorizar mais as notícias do mundo do que as boas notícias do Evangelho. Circunstâncias vão estar acima das promessas. Se você ficar ligado na circunstância, é medo constante, é depressão, ansiedade, é morte. Mas quando você se dá o trabalho de pelo menos 5 minutos voltar a sua atenção para as promessas todos os dias, não tem como você viver uma vida de derrota. Irmão, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu estou vindo no culto, eu estou frequentando isso, mas nada acontece, é melhor eu falar, tem alguma coisa errada. Porque o Deus que eu conheço é Deus do impossível, é Deus que transforma. Como é que pode nada estar acontecendo? Será que eu, Deus, todo mundo está falando a mesma coisa, todo mundo é incompetente, só você que está fazendo tudo certo, mas está tudo errado para você? Tem algo faltando. Básico, irmão. Palavra, essa palavra, Jesus, presta atenção, todo mundo aqui. Essa palavra, não é porque eu quero incutir uma ideologia na sua cabeça, não, essa palavra não é minha, é dele. Jesus falou, tudo isso que você está com medo aí, vai cair por terra. Os reinos vão acabar, gerações vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Confia nelas que vai dar certo, confia nelas que é sucesso, confia nessas palavras que é vida eterna, confia nessas palavras que a cura chega, confia nessas palavras que a feitiçaria cai por terra, confia nessas palavras que a alegria volta ao teu coração, confia nessas palavras que você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Confiar. Aleluia. Não deixa o medo te parar. Porque aqueles que param nunca vencem. E aqueles que vencem nunca param. Fala comigo, aqueles que param não vencem. Mas quem vence nunca para. Fala com o seu irmão, você não vai parar. Fala com ele de novo, você não vai parar, em nome de Jesus. Você não vai parar. Ei! Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai
Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Vocês estão proibidos de parar. Proibidos de pararem. O medo é um desatar sobrenatural maligno. Tem que repetir para você entender. A fé é um desatar sobrenatural divino, mas o medo é um desatar sobrenatural maligno. Alguém entendeu o que eu disse? Porque o medo faz você ver coisas irreais. Jesus vinha andando sobre as águas e os discípulos pensavam que era um fantasma. Andando sobre as águas para salvá-los. Tem situação que você tem que olhar para ele chegar com os olhos da fé. Tinha uma irmã que era membro da nossa igreja, que ela via vultos o tempo todo na casa dela. Acontecia na casa dela, pastor Davi, de ela que negócio, você dizimista, não vou, você não vou. Ela separar um dinheiro assim na escrivaninha, e o dinheiro desaparecer. Não tinha ladrão na casa não, era ela, 2 filhos e marido. Coisa sobrenatural. Um dia foi uma irmã lá fazer visita na casa dela. Não, acho que foi você, não foi, Karina? Foi fazer uma visita e você não conseguiu entrar no quarto dela. Você lembra dela? Não foi isso? A porta aberta, ela não conseguiu entrar no quarto. Alguma coisa barrou ela. Ela falou, vou lá. Aí papo vai, papo vem. Adivinha, o hobby preferido da irmã. E botava os filhos no sofá. Assistir filme de terror. Ah, irmão, vai lá, assiste. Só que não vem me chamar que a hora que começar a ver assombração, demônio puxando seu pé. Você acha que não tem nada a ver, né? Ah, é legal. O cara que cria um filme desse, ele não é normal. Ele tem uma inspiração maligna para fazer aquilo ali. Aí eu tive que conversar com a irmã. Ela não ficou muito feliz não, porque ela gostava de assistir o negócio. O medo dominava a casa dela, Eric. Então, cuidado com seus hábitos. Pode estar trazendo medo para a sua vida. Ai, ai, ai. Meu Deus. Lucas 10, 19. Jesus dá uma afirmação que agora vai te dar muita coragem. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deixa isso aqui. Gente, lê um pouquinho isso aí enquanto eu descanso aqui. Lê isso aí, vai. Não, olha para mim não, lê lá. E um monte de crente andando com medo. Deixa o versículo aí. Eu te dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Irmão, pode aparecer bruxo, bruxa, feiticeiro de experiência de 50 anos, 500 mil feitiços feitos na areia do cemitério, com corpo, cadáver, seja o que for. Prometeu para você que você vai morrer, fica tranquilo, você não vai morrer. Falou que vai acabar com a sua família, fica tranquilo, não vai acabar com a sua família. Só não fica abrindo brecha para entrar o mal lá na sua casa, né, irmão? Não fica abrindo o espaço. Olha o que você fala, o que você pratica. Engraçado que serpente, ela ataca pela frente, que ela tem as presas. Escorpião é pela cauda. Então acho que, olhando isso aqui como entidades espirituais malignas, seja o inimigo usando alguém para te atacar de frente ou pelas costas, fique tranquilo, você vai pisar. Você vai pisar e nenhum mal terá poder sobre a sua vida. Ah, meu irmão, não vai ter não. Ele te disse, eis que toda autoridade me foi dada e eis que vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade, então, pelo amor de Deus, use a autoridade que eu te dei. Mas não vai no seu nome não, vai no meu nome, Jesus. Porque você então terá autoridade. Mas deixa Jesus usar você, não usa ele não, tá?
Amém, igreja? O salmista, cheio de fé, escreveu um salmo maravilhoso. Salmo 139, versículo 5. Salmo 139, versículo 5. Já estou terminando. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Ó, o Senhor está atrás, está na frente. E aqui? Está aqui também. Foi o próprio Davi que disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pode ser o vale da sombra da morte para alguém aqui uma doença, que o médico disse que é incurável. Pode ser uma situação financeira. Independente do vale que você está, saiba que atrás da montanha que causa a sombra do vale, existe o sol da justiça chamado Jesus. Eu não temerei mal algum. Ah, gente, vocês já pararam para pensar como Deus é maravilhoso e como a palavra de Deus tem promessa para você sair todo dia de casa disposto a arrebentar, a fazer, realizar. Mas se você mudar o foco para o que as pessoas dizem, gente, tem gente que é até legal, mas você para conversar um pouquinho, é só negatividade, só notícia ruim, só notícia da vida dos outros. Pergunta ao seu irmão: você não está andando com ninguém assim não, né? Cuidado, viu? Papai e mamãe super protetores. A gente quer proteger os filhos, mas deixa o menino de assunto correr. De assunto vai cair, dar uma raladinha, tá? Porque senão o menino cresce com medo de viver. É ou não é? Só que não podemos contar a história. Eu não posso contar a história do meu filho, o que eu fazia. Os meus filhos são santos perto do que eu era quando eu era da idade deles. A gente ia para a rua e saía, voltava todo ralado, jogava bola, brigava na pracinha lá. Oh, meu Deus do céu. Mas não precisa incentivar eles a ser assim. Meu Deus. Sabe em qual igreja você está? Quadrangular São Joaquim. Como essa igreja começou? Com pessoas que menos de 2 dezenas resolveram não temer, resolveram não voltar atrás e seguir em frente. Com poucas pessoas que, sem nenhum conforto, sem nenhum recurso, decidiram que iam fazer história nesse lugar. E até hoje continua. E você que chegou ontem, você que chegou ano passado, faz parte dessa história. Mas saiba que tem que correr na sua veia, no sangue: eu não temerei mal algum, eu não vou ser mais escravo do medo. Chega, eu faço parte de uma família espiritual vitoriosa, de uma igreja vitoriosa que tem milagre, tem testemunho. Levanta do seu lugar e declare que você não vai ser escravo do medo nunca mais, mas declara com fé, declara com fé: sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho, confia nele. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar, cante. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia! E eu Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
É o seguinte, eu já fui confrontado com os meus medos várias vezes. E numa experiência, não vou falar onde, como foi, eu resolvi jogar e me esquecer de alguns medos que eu tinha. Eu quero te confrontar agora. Você não precisa falar para mim nem para ninguém. Assim como eu e todo mundo aqui já foi vítima e portador da síndrome do medo. Se você tem algum medo que você quer declarar que vai deixar no altar e nunca mais vai se lembrar dele, quero pedir aos pastores que se posicionem aqui, todos os pastores. Também vou descer. Nós vamos impor as mãos e orar por você, para você jogar esse medo no altar e voltar para o seu lugar e dizer: eu não levo esse medo para minha casa. Então, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Enquanto o louvor vai ministrando, nós queremos orar por você, mas venha decidido: eu não vou voltar para minha casa com esse medo. Vamos ungir a fronte, todos. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho e eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Pai, eu declaro que a fé vai sobrepujar todo medo. Homens, mulheres, jovens, até crianças, Pai. A arma preferida de Satanás para subjugar o crente, o medo que lança fora a fé, agora será derrotado, porque a fé e o amor lança fora todo medo. Somos filhos, a herança é nossa, o melhor foi para nós. Nós não somos cauda, mas cabeça. Então o medo não pode persistir, e nós agora, Pai, deixamos neste altar, para que o Senhor jogue no mar de esquecimento esse medo que domina, esse medo que persegue, esse medo, Pai, de se relacionar, esse medo de insistir em algo novo, esse medo, Pai, de empreender, de voltar a empreender porque um dia faliu, este medo, Pai, de confiar nas pessoas, este medo de confiar até mesmo em Ti, Senhor, caia por terra, e que os medos sejam todos mortos, porque não serão mais alimentados, mas a fé venha crescer, sendo alimentada cada dia na Tua palavra, cada dia na Tua presença. Essa igreja não será dominada pelo medo.
aqui não reside o medo. Este é o lugar da fé, santuário, casa de oração, lugar da fé. Nós não aceitamos o espírito do medo aqui. Nós acreditamos num futuro de vitória, em dias melhores, numa igreja que não para de crescer, porque vidas estão sendo restauradas, uma igreja se preparando para o arrebatamento. Ah, Senhor, nós estamos guardando essa fé, porque naquele grande dia, quando a trombeta tocar, nós saberemos que o Senhor vem nos buscar, e nós que vencemos o medo aqui na terra, vamos estar junto com o Senhor nos céus. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de opressão, todo espírito de medo, de morte, em nome de Jesus, caia por terra agora. Caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Assim seja. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, a minha sorte. Ele já mudou diante dos meus olhos. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez, a minha sorte. Ele já mudou diante dos meus olhos. Não tenha medo, não tenha medo, porque Deus não é fiel de vez em quando. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia, eu creio. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tens, eu cantarei da bondade de Deus. Não é maldição e macumba que vai te seguir, não, mas é a bondade dele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. aleluia. Glória Deus a vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, Pra ninguém mais fechar. ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. De noite e de Levanta a mão, dia. erga suas mãos, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vai cochilar. Eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.